Minha mãe me mandou uma mensagem. Você está proibida de vir no Natal até pedir desculpas, idiota. Sem ligação, sem explicação, apenas uma linha cruel piscando na tela do meu celular. Então eu sorri, fechei minha carteira para as festas deles e fiz meus próprios planos. 3 dias depois, enquanto eles estavam cortando o peru sem mim, as contas que eu tinha parado de pagar bateram forte. Meu celular acendeu com 87 chamadas perdidas, e isso foi apenas o começo. Que bom que você está aqui, tenho certeza que você vai se emocionar com essa história. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero saber até onde ela chegou. Era uma terça-feira fria de novembro quando a mensagem chegou. Eu estava no mercado, escolhendo batatas para fazer puré, pensando em como seria bom finalmente ter um Natal tranquilo depois de tantos anos corridos. Meu celular vibrou no bolso. Peguei distraída, esperando talvez uma oferta de desconto ou alguma notificação qualquer. O nome da mamãe brilhou na tela. Meu coração deu aquele pulinho que sempre dava, aquela esperança boba de que talvez dessa vez fosse algo carinhoso. Talvez um "com saudades, filha", ou um "vem jantar em casa qualquer dia". Abri a mensagem. Li uma vez, depois outra. As batatas quase escorregaram da minha mão. Quando as pessoas falam sobre família, elas imaginam calor, risadas, um lugar para onde você pode voltar não importa o quê. Minha família era diferente. Por fora, a gente parecia bem. Fotos de Natal com suéteres combinando, sorrisos pousados ao redor da mesa. Papai cortando peru enquanto mamãe segurava a colher de servir como se fosse uma coroa. Mas por baixo dos sorrisos havia uma corrente que eu não conseguia ignorar. Favoritismo, manipulação e silêncio sempre que eu pedia o mínimo de respeito. Eu sou Fernanda Santos, tenho 27 anos. Aquieta, aquela que mantinha as contas equilibradas e as luzes acesas mesmo quando ninguém percebia. Trabalho como analista financeira em uma empresa pequena de consultoria. Acordo às 6 da manhã, faço meu café preto sem açúcar, visto roupas discretas, dirijo meu Gol velho, mas bem cuidado até o escritório. Sou a pessoa que os colegas procuram quando precisam entender uma planilha complicada ou organizar um orçamento que fugiu do controle. Sou boa com números, sempre fui. Números não mentem, não manipulam, não te fazem sentir pequena por pedir respeito. Eu não era rica, nada chamativa, mas eu tinha algo que ninguém mais na minha família tinha: disciplina. Cresci vendo mamãe e papai brigarem por dinheiro aos sábados de manhã, vozes subindo enquanto eu fingia estar dormindo. Vi contas de luz com aviso vermelho grudadas na geladeira, mensagens de banco ameaçando bloqueio. Aprendi cedo que dinheiro não era só dinheiro. Era paz, era não ter que ouvir portas batendo às 3 da madrugada, era poder dormir sem o medo de acordar e ver os móveis sendo levados embora. Então, eu estudei. Fiz faculdade de noite enquanto trabalhava de dia como caixa de farmácia. Economizei cada centavo como se minha vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia. Eu conseguia fazer uma conta atrasada desaparecer antes mesmo da companhia de energia pensar em cortar a linha. Sabia exatamente quando ligar, o que dizer, como negociar 2 dias extras, conhecia os códigos de desconto, os programas sociais, os truques que ninguém divulga, mas que salvam vidas. Essa habilidade que eu tinha desenvolvido para me proteger se tornou, sem eu perceber, minha maldição. Porque quando você é boa em resolver problemas, as pessoas param de tentar resolver os próprios. E quando você resolve os problemas delas de graça, com amor, achando que está ajudando, você vira não uma filha, não uma irmã, não uma prima. Você vira uma ferramenta. Quando meu pai teve uma cirurgia no ano passado para tirar pedras na vesícula, o plano de saúde só cobriu uma parte. Eram quase R$ 8.000 que eles não tinham. Mamãe me ligou chorando, voz embargada, dizendo que iam ter que remarcar, que papai ia ter que aguentar a dor mais algumas semanas até juntarem o dinheiro. Eu não pensei 2 vezes. Entrei no banco, peguei todo o dinheiro que tinha guardado para trocar meu carro, que já estava na última, e levei até o hospital. A expressão no rosto da mamãe quando entreguei o envelope foi de puro alívio. Ela me abraçou forte, chamou de minha salvação, disse que não sabia o que faria sem mim. Eu achei, naquele momento, que tinha feito a coisa certa, que tinha sido uma boa filha, que finalmente tinha provado o meu valor. Mas olhando para trás agora, percebo que aquele foi o momento exato em que tudo mudou.
Depois disso, foi como se um interruptor tivesse virado. De repente, eu não era mais uma filha, eu era uma rede de segurança. Era a pessoa que você liga quando a conta chega, era o plano B que sempre funciona, era a idiota que sempre diz sim. O plano de celular da família estava no meu nome, 5 linhas. Mamãe, papai, Tiago, tia Rosângela e a linha extra que ninguém usava, mas que ninguém quis cancelar. Todo mês, R$ 180 debitados automaticamente da minha conta. A internet da casa dos meus pais também estava no meu nome, mais R$ 120. O cartão de crédito provisório que papai tinha pedido depois que o dele foi bloqueado por atraso estava no meu nome, com ele como adicional. Ele prometeu que seria só até regularizar a situação. Isso foi há 2 anos. O saldo atual estava em R$ 3.400. E eu, idiota que era, ia pagando o mínimo todo mês para não manchar nem meu nome, nem o dele. Mês após mês, eles se apoiavam mais forte e eu só continuava dizendo sim porque achava que isso era amor. Achava que família era isso, sacrifício silencioso, ajuda sem esperar nada em troca, estar lá sempre, mesmo quando ninguém está lá por você. Minha avó sempre dizia que sangue é mais grosso que água. Eu acreditava nisso com cada fibra do meu ser, até perceber que estava me afogando no sangue enquanto todo mundo assistia da margem. Enquanto isso, meu primo Tiago, a chamada estrela da família, sempre tinha uma história diferente. Tiago é 2 anos mais novo que eu. Sempre foi bonito, sempre foi charmoso, sempre foi o tipo de pessoa que entra numa sala e todo mundo olha. Cabelo gel penteado, sorriso de propaganda de pasta de dente, aquele jeito de falar que convence qualquer um de qualquer coisa. Ele trabalhava com vendas numa loja de celulares e eletrônicos do shopping. Todo mês tinha um recorde novo para comemorar. Ele era o menino de ouro, aquele que não podia fazer nada errado. A menina dos olhos da tia Rosângela, o orgulho do papai, o exemplo que mamãe sempre jogava na minha cara quando queria me fazer sentir pequena. Olha, o Tiago foi promovido de novo, mamãe dizia enquanto mexia o feijão no fogão, voz carregada de admiração. Você devia se inspirar nele, Fernanda, ver como ele é dedicado. E eu mordia a língua. Não dizia que o Tiago, dedicado, me devia R$ 1.200 de 3 empréstimos que nunca foram pagos. Não dizia que o último recorde de vendas dele tinha sido comemorado em um churrasco que eu financiei porque ele estava apertado aquele mês. Não dizia que a roupa nova que ele usava nas fotos do Instagram tinham sido compradas com o dinheiro que eu emprestei só dessa vez. Toda vez que ele se gabava de um novo bônus de vendas ou outra noite fora em restaurante chique, postando fotos de drinks coloridos e pratos sofisticados, era eu silenciosamente pagando a conta de luz que meus pais esqueceram de novo. Toda vez que ele postava suas conquistas online, eu estava cobrindo o mercado que meus pais não queriam admitir que não podiam pagar. Toda vez que ele aparecia na casa da vovó com presente caro, eu estava transferindo dinheiro para cobrir o cheque especial deles que tinha estourado. E ninguém sabia. Ou pior, sabiam e fingiam não saber. Mamãe se gabava do sucesso do Tiago como se fosse dela, olhos brilhando quando mostrava as fotos dele para as amigas da igreja. O Tiago é gerente, sabe? Ganha muito bem. Está pensando em comprar um apartamento. E as amigas faziam aquele barulho de admiração e mamãe crescia mais 2 centímetros, peito estufado de orgulho por um sucesso que não era dela. Enquanto isso, eu, sentada do outro lado da sala, invisível, era apenas a Fernanda, a filha meio esquisita que trabalha com números, que nunca arrumou namorado sério, que usa roupa sem marca, que dirige aquele Gol velho. A policial do orçamento, a que complica as coisas. Tinha uma frase que eu ouvi tanto que ela ficou gravada na minha cabeça como cicatriz. Ah, Fernanda é prática demais, não sabe aproveitar a vida. Como se eu não soubesse aproveitar porque escolhia não gastar R$ 300 num restaurante quando tinha boleto para pagar. Como se ser responsável fosse algum tipo de defeito de caráter. Como se eu fosse menos humana por preferir ter conta no azul até foto bonita no Instagram. Houve momentos em que eu me permitia acreditar que as coisas mudariam. Momentos pequenos, frágeis como o vidro que eu guardava no peito como tesouros. Como quando mamãe assava sua torta de maçã e o cheiro enchia a casa toda. Aquele aroma de canela e açúcar caramelizado que grudava nas cortinas e nas roupas e fazia a gente sentir que estava em casa de verdade.
Nesses momentos, ela me chamava para a cozinha, me dava um pedaço ainda morno e por alguns minutos éramos só mãe e filha, sem contas, sem cobranças, sem peso. Ou quando papai adormecia na frente da TV com o jogo de futebol murmurando baixo, mal aberta, roncando suave, e eu colocava uma manta sobre ele com cuidado para não acordar. Ele abria um olho meio sonolento e sorria pequeno. "Obrigado, filha", ele murmurava e voltava a dormir. Nesses momentos, eu esquecia os boletos, os pedidos de dinheiro, os empréstimos que viravam doações. Nesses momentos, eu era apenas amada, simplesmente, sem precisar comprar isso. Eu olhava para a velha foto de família na lareira, aquela de quando eu tinha 12 anos. Eu com o aparelho nos dentes, sorriso torto, blusa florida que mamãe tinha escolhido, espremida entre mamãe e papai que tinham as mãos nos meus ombros com expressão orgulhosa. E ao lado, numa foto menor na mesma moldura, Tiago com 10 anos, já bonito mesmo criança, já sabendo como posar para a câmera, sorrindo sem nenhuma preocupação. 2 fotos, 2 realidades, e eu me perguntava, quando foi que viramos isso? Quando foi que o amor se transformou em transação? Quando foi que eu deixei de ser filha para ser conta bancária? Tinha uma memória específica que eu não conseguia esquecer por mais que tentasse. Era aniversário da mamãe, eu tinha 23 anos. Tinha acabado de receber meu primeiro salário bom no emprego novo e queria fazer algo especial por ela. Juntei dinheiro durante 2 meses, planejei tudo. Jantar num restaurante italiano que ela sempre quis conhecer, aquele com toalhas de mesa brancas e velas de verdade. Reservei mesa, comprei roupa nova para ela de presente, até contratei um carro com motorista para buscar ela em casa. Queria que ela se sentisse especial, queria ver ela sorrir daquele jeito que ela sorria nas fotos antigas, quando os olhos dela brilhavam de verdade. Tiago apareceu no último minuto. Nem tinha confirmado presença, mas apareceu, charmoso como sempre, com um buquê de flores baratas que provavelmente tinha comprado no semáforo. E durante o jantar inteiro, mamãe só falava dele, do quanto ele estava indo bem, de como as mulheres suspiravam por ele, de como ela tinha certeza que ele ia ter sucesso na vida. Eu sentada ali, vestindo a roupa nova que tinha comprado para ela, pagando cada centavo daquela noite, invisível, completamente invisível. Quando a conta chegou, Tiago olhou para o celular e disse: "Opa, tô sem sinal aqui. Transfere para você depois, prima." E nunca transferiu, é claro. E mamãe não achou estranho, não questionou, não disse: "Espera, mas hoje é presente da Fernanda." Apenas agradeceu como se fosse normal, como se fosse esperado, como se meu dinheiro não tivesse valor real porque vinha de mim. Eu sorri. Disse que não era problema e engoli as lágrimas com o último gole de vinho caro que eu mesma estava pagando. Mas lá no fundo, eu sabia melhor. O favoritismo não era um acidente, era um padrão, tecido fio por fio em cada interação, cada comentário, cada gesto. Tiago era o favorito não porque era melhor, não porque ajudava mais, não porque estava mais presente. Era o favorito porque era fácil de amar. Ele não cobrava nada, não pedia respeito, não apontava as hipocrisias. Ele apenas existia, bonito e charmoso e irresponsável, e todos achavam isso adorável. Enquanto eu, que segurava a estrutura inteira nas costas, era vista como problema. Toda vez que Tiago precisava de dinheiro, esperavam que eu providenciasse. "Ah, pede para Fernanda, ela é boa com grana. A Fernanda resolve, ela sempre dá um jeito. Fala com sua prima, ela tem dinheiro guardado." Como se meu dinheiro não fosse meu, como se minhas economias fossem um recurso comunitário que todos tinham direito de acessar. E a cada vez que eu dizia sim, eu alimentava esse monstro, esse sistema onde eu era útil, mas não valorizada. Toda vez que eu falava, quando tentava estabelecer algum limite mínimo, quando ousava questionar por que sempre era eu resolvendo os problemas de todo mundo, me diziam para relaxar, para parar de criar drama, para não estragar o momento. "Você é muito sensível, Fernanda. Está exagerando de novo. Família ajuda a família, não fica fazendo conta." Como se pedir o mínimo de consideração fosse um pecado capital. Como se ter limites me tornasse menos humana. Esse era o meu papel. Invisível quando conveniente, visível quando precisavam.
sem voz nas decisões, mas sempre presente para pagar as consequências. Unheard nas conversas sobre a vida, mas sempre chamada quando o boleto vencia. E eu aceitei esse papel por tanto tempo que ele grudou em mim como segunda pele. Eu me convenci de que era assim que família funcionava, que esse era o preço do pertencimento, que se eu parasse de pagar, talvez parasse de pertencer. E quando a mensagem da mamãe veio me proibindo do Natal, não veio do nada. Foi o último prego em um caixão que eles vinham construindo há anos, tábua por tábua, cada desrespeito uma martelada. A primeira rachadura mostrou no grupo de WhatsApp da família. Aquele grupo que, teoricamente, era para manter todo mundo conectado, mas que, na prática, era só um lugar onde combinavam coisas sem me perguntar e depois me informavam das decisões já tomadas. Era uma segunda-feira, eu estava no horário de almoço comendo marmita no carro porque o restaurante perto do escritório estava lotado. O celular vibrou. Mensagem no Família Santos. O coração no final sempre me pareceu irônico. Era a tia Rosângela marcando o planejamento do Natal. Gente, vamos organizar. Cada um traz um prato. Vou fazer a farofa. Denise, você faz a sua ceia tradicional? Mamãe respondeu com vários emojis animados. Claro, vou fazer aquele peru especial que todos amam. As mensagens continuaram. Papai entrou dizendo que levaria as bebidas. Tiago disse que levaria sobremesas de uma confeitaria top que descobri. Tio Ronaldo brincou sobre levar o apetite. Mais risadas, mais emojis, mais planejamento. Eu fiquei ali, assistindo as mensagens subirem, esperando. Esperando alguém me perguntar o que eu ia levar. Esperando alguém confirmar se eu ia. Esperando ser incluída na minha própria família. Então, tia Rosângela mandou, confirmados até agora, eu, Ronaldo, Denise, Marcos, Tiago, Júnior e Amanda. Ela listou todo mundo, literalmente todo mundo que geralmente ia para o Natal. Menos eu. Meu nome não estava ali. Eu li de novo, achando que tinha pulado. Li linha por linha. Nada. Era como se eu não existisse. Como se meu lugar na mesa, na família, na vida deles fosse tão óbvio que nem precisasse ser mencionado. Ou pior, como se meu lugar simplesmente não existisse mais. Eu olhei para a marmita metade comida no meu colo. De repente, não tinha mais fome. Meu estômago tinha virado um nó. Tentei respirar fundo, contar até 10, fazer aqueles exercícios que a terapeuta que eu via há alguns meses tinha ensinado. Mas não adiantou. A raiva, a mágoa, a humilhação, tudo subiu junto até minha garganta e eu tive que engolir forte para não gritar ali mesmo dentro do carro. Esperei 10 minutos. Ninguém corrigiu. Ninguém disse, ei, faltou a Fernanda na lista. Ninguém pareceu notar ou se importar que eu tinha sido esquecida. Então, com dedos tremendos de raiva contida, eu digitei. Vocês se esqueceram de mim? Mandei. As bolinhas de digitando apareceram embaixo do nome do Tiago. Meu coração acelerou. Eu pensei, vai, se redime agora. Diz que foi engano, diz que claro que eu estava incluída. As bolinhas pulsaram por alguns segundos que pareceram anos. Então a resposta veio. Lugares limitados esse ano, prima. A casa da avó tá pequena. Tenta no ano novo se você se comportar. Se eu me comportar? Como se eu fosse criança birrenta. Como se eu fosse o problema. Como se me esquecer completamente e depois jogar na minha cara não fosse o maior desrespeito possível. As palavras fizeram meu estômago cair como se eu tivesse levado um soco. Não por causa do que ele disse, mas porque ninguém mais objetou. Eu fiquei ali olhando para a tela, esperando. Esperando mamãe dizer, não, Tiago, não é assim que se fala com sua prima. Esperando o papai entrar e dizer, ei, vamos com calma, Fernanda é minha filha, ela vai sim. Esperando tia Rosângela, que sempre se dizia tão cristã e amorosa, dizer, gente, a Fernanda sempre vem, o que é isso? Esperando qualquer um dos adultos naquele grupo agir como adulto e me defender. Mas nada. Silêncio digital. Mamãe não corrigiu, papai não disse uma palavra. Tia Rosângela continuou planejando como se nada tivesse acontecido, mandando link de receita de rabanada. Tio Ronaldo fez uma piada sobre a dieta que ia começar em janeiro. Primos mais distantes reagiram com risadinhas. E eu ali, no meio daquele festival de normalidade, completamente apagada.
O silêncio deles era permissão, era concordância, era dizer sem palavras que Tiago estava certo, que meu lugar era negociável, que eu precisava me comportar para merecer sentar à mesa com minha própria família no Natal. Eu liguei para a mamãe. O som de pratos tilintando e risadas derramou pelo alto-falante como se a festa já tivesse começado sem mim. Você não está convidada até pedir desculpas ao Tiago por arruinar o jantar de promoção dele, ela disse seca, como se estivesse lendo um livro de regras. Por arruinar, você quer dizer perguntar por que ele continua pegando emprestado dinheiro do aluguel enquanto se gaba dos cheques de vendas? Eu rebati. No fundo, a voz do tio Ronaldo cortou, zombando. Lá vem ela de novo, policial do orçamento. Todo mundo riu. Todo mundo, menos eu. Eu senti o calor subir pelo meu peito. Querem drama? Então parem de usar meu cartão de débito no débito automático, eu disse, firme mas afiada. A linha ficou quieta por um momento. Uma porta bateu em algum lugar do lado deles como se achassem que eu estava blefando. Então a chamada caiu. 10 minutos depois, tia Rosângela mandou mensagem. Não transforma isso em questão de dinheiro, família vem primeiro. Então ela postou uma foto de gratidão sem mim. Mesa longa, velas brilhando. Todo mundo marcado, menos eu. No dia de Natal, meu feed encheu com pratos de peru e sobremesas com a legenda Melhor família do mundo. Meu celular vibrou de novo. Uma mensagem da mamãe. Guardamos um prato para você. Pode buscar na varanda. Como se eu fosse entregadora, não a filha dela. Eu passei lá mais tarde. O prato embrulhado em papel alumínio estava na varanda. O gato do vizinho cheirou e fugiu pelo canto. Eu deixei lá de propósito. Na manhã da sexta-feira seguinte, tentei fazer o dia normal. Fui à padaria tomar café e comer um pão. Tia Rosângela estava lá por acaso, me acenando como se eu fosse um problema a ser gerenciado. Ela disse à moça do caixa, ela é sensível sobre sucesso, mantenha a conversa curta. O sorriso da moça caiu. A mulher atrás de mim murmurou, nossa! E de repente a padaria toda parecia mais fria. Eu saí sem meu pão. Sentei no meu carro até o aquecedor limpar o embaçado do para-brisa. Naquela tarde, Tiago ligou como se nada tivesse acontecido. Me empresta R$ 600 para o presente da minha namorada? Te devolvo na sexta, ele disse. Então adicionou. E todos nós nos sentiríamos melhor se você apenas pedisse desculpas e parasse de ser difícil. Eu não respondi. Ele preencheu o silêncio com, sabe, família cuida um do outro. Mas sentada no meu carro, eu finalmente vi pelo que era. Família não cuidava um do outro. Eu cuidava deles. E quanto mais eu dava, mais invisível eu ficava. Aquele foi o momento em que percebi que isso não era um mal-entendido. Esse era o plano. No sábado, o barulho dentro de mim tinha se transformado em uma decisão. Sentei à mesa da minha cozinha, celular vibrando com mensagens que não li, e abri meu app de notas. Linha por linha, comecei a escrever tudo. Datas, valores, razões. Pneus para o caminhão do papai, remédios depois da cirurgia dele, o plano de celular da família que ninguém mais queria gerenciar, a conta de internet que de alguma forma continuava sendo paga, mercado, copagamentos, depósito e surpresa antes dos bancos fecharem. Enquanto eu rolava por meses de transações, meu peito doía. Nada disso era uma vez só. Mesmo quando eles juravam que seria. Todo só até o mês que vem se tornava permanente. Toda emergência se tornava minha responsabilidade. Meu sim havia se tornado o chão em que eles pisavam. Eu digitei uma linha no topo. O que eles não sabem está prestes a me salvar. Na manhã seguinte, encontrei Beatriz, minha mentora do trabalho, em um café tranquilo. Cadeiras de madeira rangiam, luz do sol listrava a mesa. Eu deslizei uma pasta barata na direção dela, cheia de recibos impressos e capturas de tela. Ela folheou, página após página. Seu rosto permaneceu calmo até ela chegar aos totais. Então ela puxou o ar devagar. Você tem sido uma rede de segurança, não uma filha, ela disse suavemente. Hora de cortar a rede. Me explica como, eu disse. Então ela fez isso. Passo a passo, ela me mostrou como revogar débitos automáticos, transferir contas, me proteger legalmente. Nada dramático, tudo limpo, simples.
Uma vez que decidi que tinha terminado, no caminho de casa, abri o aplicativo do banco e segui a lista de verificação como pedras de travessia em um rio. Revogar proteção de cheque especial, transferir utilitários, alterar senhas, desativar cartões compartilhados. Cada clique soava como uma porta trancando atrás de mim, e pela primeira vez em anos isso parecia seguro em vez de assustador. Minha conta finalmente era só minha. Quando terminei, sentei no estacionamento, dedos ainda tremendo no volante. Meu telefone já estava silencioso e esse silêncio era diferente. Não estava vazio, estava limpo. Nos dias seguintes, a realidade bateu neles aos poucos. Primeiro foi a internet que caiu. Depois o celular de alguém ficou sem sinal. Depois a conta de luz piscou vermelho em um e-mail automatizado. Eu imaginei minha mãe olhando para a caixa de entrada, confusa, procurando o pagamento automático que sempre aparecia como mágica. Aquela mágica era eu, e eu tinha parado de lançar o feitiço. Tia Rosângela me mandou mensagem primeiro. A internet caiu, você esqueceu de pagar? Eu não respondi. Então veio uma ligação do papai, voz tensa. Fernanda, o que está acontecendo com as contas? Respirei fundo, voz calma. Eu cancelei o débito automático. Vocês vão precisar configurar o pagamento de vocês agora. A linha ficou em silêncio. Mas você sempre cuida disso, ele finalmente disse, como se aquilo fosse um fato imutável da natureza. Eu cuidava, eu corrigi. Passado. A explosão veio naquela noite. O grupo de WhatsApp da família explodiu, mensagem após mensagem. Tiago, o que você fez? Tia Rosângela, isso é ridículo. Você não pode simplesmente abandonar a família. Mamãe, ligue para mim agora. Eu olhei para as mensagens como quem olha um acidente de carro pela janela. Interessante, mas distante. Não era mais meu problema. Eu silenciei o grupo, coloquei o telefone de lado e me fiz um chá. A chaleira assobiou, a casa estava quieta e pela primeira vez em muito tempo, aquele silêncio parecia meu. No dia seguinte, passei pelo supermercado. Tia Rosângela estava na fila do caixa, me viu e praticamente marchou na minha direção. Você precisa consertar isso, ela chiou, baixo o suficiente para que ninguém mais ouvisse, mas afiado o suficiente para cortar. Sua mãe tá fora de si, seu pai tá preocupado. Eles sabem como pagar contas, eu disse calmamente. Eles são adultos. Família não faz isso, ela disse, cruzando os braços. Talvez família não devesse tratar um membro como caixa eletrônico, eu respondi. Ela piscou, boca se abrindo e fechando. Você vai se arrepender disso, ela finalmente disse. Provavelmente, eu admiti, mas pelo menos não vou me arrepender calada. Ela me encarou, então virou nos calcanhares e saiu. A moça do caixa me deu um sorriso pequeno e cúmplice enquanto eu pagava minhas compras. Boa sorte, ela sussurrou. Eu agradeci e saí, carregando minhas sacolas leves pela primeira vez em muito tempo. A verdade era que eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia se eles iam se desculpar, se adaptar ou me cortar completamente. Mas pela primeira vez, eu sabia que estaria bem de qualquer jeito. Naquela tarde, mamãe deixou um recado de voz que começou calmo e terminou frio. Já que você não vai pedir desculpas, pula o ano novo também. E não nos envergonhe com suas planilhas de empréstimo. Eu ouvi duras vezes, deletei, sentei imóvel no meu apartamento silencioso, percebendo que o silêncio deles não me assustava mais. 2 dias depois, a ligação frenética veio. A voz da mamãe rachada através da linha. A prestação da casa não foi compensada, ela disse, como se o mundo tivesse inclinado. Eu senti algo se acomodar em mim então, como uma pedra caindo no fundo de um lago. Eu vou aí, eu disse. E vou levar a pasta. A cozinha cheirava a café velho quando entrei. As cortinas estavam meio abertas, luz cortando a mesa onde mamãe estava sentada com as mãos dobradas, juntas pálidas. Papai se acomodou em uma cadeira, o rosto cinza ao redor da boca como se não tivesse dormido em dias. Eu coloquei a pasta entre nós. Sua capa plástica barata parecia fora de lugar na mesa de madeira onde tínhamos comido milhares de refeições juntos. Isso é particular, eu disse, olhando para o corredor, sem audiência. Papai esfregou a testa.
Nós pensamos que o Tiago estava ajudando, ele sussurrou, voz quase pedindo desculpas. Eu deslizei a pasta na direção dele, virei para que as páginas ficassem de frente para eles. Ele disse isso porque eu estava pagando, eu disse. Aqui estão as transferências, cada uma delas da minha conta direto para a financeira da casa de vocês. As mãos da mamãe tremeram enquanto ela folheava as páginas. Recibos de mercado, contas de utilidades, custos de prescrição, o plano de telefone, a internet, os pagamentos do cartão de crédito. 3 anos de linhas, 3 anos de mim. Vocês me baniram do Natal até eu pedir desculpas, eu disse baixinho. Então, eu parei de pagar pelo feriado que vocês aproveitaram sem mim. E estou cansada de financiar as partes de mim das quais vocês têm vergonha. A porta da frente se abriu e Tiago entrou como se fosse dono do lugar. Ele congelou quando viu a pasta, seu sorriso escorregou. Você está realmente fazendo isso? Ele perguntou, voz afiada, como se minha escolha fosse um ataque. Eu puxei uma folha plástica transparente da pasta e deslizei pela mesa. As mensagens de texto dele estavam destacadas em amarelo. As datas, os "te pago na sexta", as semanas que se transformaram em meses, o dinheiro que nunca voltou. Ele as examinou. Seu maxilar trabalhava. Nenhuma palavra saiu. Você pode chamar de traição, eu disse, voz firme, mas é um limite. Os lábios da mamãe se abriram, mas nada veio. Papai encarou os totais na última página, olhos molhados. Nós não sabíamos, ele disse de novo, como se a repetição pudesse tornar verdade. Vocês não queriam saber, eu corrigi. Era mais fácil fingir que Tiago era a história de sucesso de vocês e eu era apenas difícil. Tiago estourou. Você não pode simplesmente deixá-los assim. Eu ri, suave e cansada. Estou deixando eles como adultos, que você também é. A boca dele abriu, fechou. Ele desviou o olhar primeiro. Não estou pedindo nada de volta, eu adicionei, batendo na pasta uma vez com meu dedo. Só terminei. De agora em diante, vocês cuidam das contas de vocês. Deixei anotações sobre quais contas ligar, como configurar débito automático. Não sou o banco de vocês. O silêncio pressionou. A geladeira zumbia. Um carro passou lá fora. Finalmente, a voz do papai quebrou o silêncio. E quanto ao ano novo? Seu tom era fino, frágil. Eu encontrei os olhos dele. Vou ver como me sinto. E eu quis dizer de uma maneira que nunca tinha me permitido dizer nada com esta família. Eu coloquei a pasta debaixo do braço e saí. A tarde estava clara, feia e limpa. Cada passo até meu carro parecia uma porta fechando atrás de mim. Dirigindo para casa, parei em um sinal vermelho. Medo correu por mim. E se eles me cortassem completamente? E se ninguém ligasse de novo? E se ninguém nunca te disse isso, você não é egoísta por ter limites. Você não é má pessoa por dizer não. Você não é fria por proteger sua paz. Você não é responsável por consertar problemas adultos de outras pessoas adultas. Você não deve sua saúde financeira, mental ou emocional a ninguém que não te respeite. Família que ama não faz você escolher entre seu bem-estar e o amor deles. Família que ama não usa você. Família que ama vê você, ouve você, valoriza você, não seu dinheiro. O que eu sei com certeza é que não vou comprar meu lugar com silêncio ou com dinheiro. Não vou fingir que está tudo bem quando não está. Não vou sorrir para fotos que mentem. Não vou participar de um teatro onde meu papel é sempre ser pequena para os outros parecerem grandes. Acabou essa era. Começou uma nova onde eu escrevo minhas próprias falas e, se necessário, saio do palco completamente. Pela primeira vez na vida, o silêncio deles não me machuca, me liberta, porque entendi que silêncio não é rejeição. Família não se mede enquanto você paga para manter seu lugar à mesa. Essa era a mentira que eu acreditava, que me mantinha presa. Eu sou Fernanda, sou humana, completa, merecedora de respeito, e eu decido o que isso significa. Amor verdadeiro respeita limites, mesmo quando dói, especialmente quando dói, porque respeitar limites é respeitar a pessoa. Eu passei 27 anos achando que meu valor estava ligado a recibos e débito automático, a ser útil e disponível e generosa até não sobrar nada de mim, achando que se parasse de dar, parariam de amar.
Descobri que estava certa em parte. Quando parei de dar dinheiro, muita gente desapareceu. Mas as pessoas que ficaram, as que realmente tentaram construir algo novo, essas me mostraram que sempre houve amor real por baixo da sujeira toda. Só precisou da crise para aparecer. Mas a verdade mais importante que aprendi é mais simples ainda. Eu não sou o banco deles. Nunca fui, nunca deveria ter sido. Eu sou a filha deles, a prima deles, a sobrinha deles. Sou Fernanda, sou humana, completa, complexa, merecedora de respeito sem precisar comprá-lo. E eu decido o que isso significa. Eu decido que tipo de relacionamento vou aceitar. Eu decido onde estão meus limites. Eu decido quando dizer sim e quando dizer não. Eu decido. Eu, não eles. Se essa história tocou fundo em você, se você se viu em alguma parte dela, se sentiu aquela pontada de reconhecimento doloroso, me conta nos comentários. Escreve sua história. Sua voz importa aqui. Importa no mundo. Você não está sozinho nisso. E não esquece de curtir e se inscrever para não perder a próxima história. Porque sua jornada, seja ela qual for, merece ser vista, ouvida e celebrada. Você merece, sempre mereceu. Agora é hora de acreditar nisso. Sem condições, sem feriados, sem obrigações, apenas macarrão na mesa da cozinha. Ela não pediu desculpas diretamente, mas não precisava. O abraço na porta durou 1 segundo a mais que o normal, e aquele silêncio disse mais que palavras. Tiago ficou quieto. Talvez o silêncio dele fosse a coisa mais honesta que ele já me deu. Eu mantive a pasta na minha prateleira, não como ameaça, mas como lembrete. Uma memória do que sobrevivi e do que escolhi em vez disso. Eu não sei como será o próximo Natal. Talvez eu esteja na mesa. Talvez eu faça uma viagem e tome chocolate quente em um copo de papel. O que eu sei é que não vou comprar meu lugar com silêncio ou com dinheiro. Pela primeira vez, o silêncio deles não me machucou. Me libertou. Família não se mede em quanto você paga para manter seu lugar na mesa. Amor de verdade não exige silêncio ou sacrifício. Respeita limites, mesmo quando doem. Passei anos achando que meu valor estava ligado a recibos e débito automático. Mas a verdade é mais simples. Não sou o banco deles, sou a filha deles, e eu decido o que isso significa. Se essa história tocou fundo em você, me conta nos comentários. Você já teve que traçar uma linha com a família? Sua voz importa aqui. E não esquece de curtir e se inscrever para não perder a próxima história. Nos meses que se seguiram, aprendi algo que ninguém me ensinou. Que cuidar de mim mesma não era egoísmo, era sobrevivência. Toda manhã, acordava no meu apartamento pequeno, mas meu, fazia café sem pressa, olhava pela janela sem o peso de 87 chamadas perdidas esperando por mim. Minha carteira estava mais leve, mas meus ombros também. E isso valia cada centavo que eu não estava mais gastando em pessoas que me tratavam como plano B. As manhãs se tornaram minhas. Antes, eu acordava já com o estômago apertado, checando o celular para ver que nova emergência tinha surgido, que nova conta precisava ser paga, que novo pedido ia chegar disfarçado de por favor, mas soando como ordem. Agora, acordava no meu próprio tempo. Tomava banho demorado, escolhia roupa pensando apenas se eu gostava, não se era apropriada para eventualmente ter que ir socorrer alguém. Tomava café lendo notícias, não mensagens cobrando. E o silêncio do meu apartamento, que antes me assustava, agora soava como liberdade. Papai tentou mais algumas vezes, não só aquela vez no estacionamento do trabalho, mas outras. Ele apareceu um sábado de manhã no meu prédio sem avisar, segurando um saco de pães da padaria que eu costumava gostar quando criança. Trouxe café da manhã, ele disse, sorriso tímido, olhos pedindo permissão para existir ali. Eu deixei ele entrar, não porque tinha perdoado tudo, mas porque ele estava tentando, e esforço, eu estava aprendendo, era mais valioso que desculpas perfeitas. Sentamos à minha mesinha pequena de cozinha. Ele olhou ao redor do apartamento, notando pela primeira vez, eu acho, como eu vivia. Simples, mas arrumado. Poucos móveis, mas cada um escolhido com cuidado. Sem luxo, mas com dignidade. Você fez um lar bonito aqui, ele disse, e soou genuíno. Comemos em silêncio por alguns minutos. Então ele começou a falar, voz baixa, olhos no prato.
Ele me contou como tinham vendido o segundo carro, aquele Fiesta velho que ficava mais na garagem do que na rua. Me contou como mamãe tinha voltado a fazer bolo sob encomenda, coisa que ela não fazia desde que eu era pequena. Como acordava cedo para amassar a massa, como a casa cheirava a açúcar e baunilha de novo, como os vizinhos já tinham virado clientes regulares, como ela tinha até feito um Instagram para divulgar o trabalho. Ela tem talento, papai disse, orgulho misturado com algo que parecia vergonha. Sempre teve, só tinha esquecido. Ele me contou sobre Tiago, como tinham tido uma conversa séria com ele, como descobriram que ele devia dinheiro não só a mim, mas a mais 3 pessoas, um amigo do trabalho, a ex-namorada, até o próprio irmão mais novo. Como Tiago tinha construído essa persona de sucesso em cima de uma montanha de dívidas e mentiras, como ele tinha finalmente quebrado, admitido tudo numa noite que envolveu muitas lágrimas e 0 orgulho. Estamos todos aprendendo, papai disse, mãos tremendo um pouco ao redor da xícara de café. Deveria ter acontecido há muito tempo. Eu não disse que concordava, mas também não discordei. Só segurei a mão dele por um momento, aquela mão grande e calejada que costumava me jogar para cima quando eu era pequena, que me ensinou a andar de bicicleta segurando o banco até eu pegar equilíbrio, que sempre pareceu tão forte e agora parecia tão frágil. Eu ainda amo vocês, eu disse, e era verdade. O amor não tinha morrido, tinha apenas aprendido limites, mas não vou mais me machucar para provar isso. Ele assentiu, olhos vermelhos brilhando com lágrimas que ele piscava para segurar e levantou para ir embora. Na porta, ele parou, virou de volta. Sua mãe, ela tem orgulho de você, sabe? Não sabe como mostrar, mas tem. Não era desculpa completa, não era redenção mágica, mas era algo. Era um tijolo novo tentando construir uma ponte sobre o rio de mágoa que corria entre nós. E eu aceitei aquele tijolo, coloquei cuidadosamente ao lado dos meus próprios tijolos e pensei que talvez, eventualmente, a gente conseguisse atravessar. Tiago levou mais tempo. Foram quase 4 meses até ele mandar uma mensagem de verdade, não pedindo dinheiro, não fazendo piada. Apenas, você tinha razão, sobre tudo. Desculpa ter demorado tanto para ver. Eu deixei a mensagem lá por 2 dias inteiros antes de responder. Obrigada por dizer isso. Não era perdão completo, não ainda, mas era um começo. E começos, eu estava aprendendo, não precisavam ser perfeitos, só precisavam ser honestos. A virada real veio no aniversário da mamãe. Ela não me convidou diretamente, mas papai mandou mensagem. Sua mãe gostaria que você viesse, sem pressão, mas ela gostaria. Eu quase não fui. Fiquei no meu carro do lado de fora da casa por 10 minutos, motor ligado, pronta para ir embora. Mas então vi pela janela. Mamãe estava na cozinha, mais velha do que eu me lembrava, arrumando prato sozinha enquanto os outros viam TV na sala. E por um segundo eu não vi a mulher que me chamou de idiota por mensagem. Vi minha mãe, cansada e tentando. Entrei. A sala ficou em silêncio quando me viram. Tiago ficou de pé, desajeitado. Tia Rosângela desviou o olhar. Mas mamãe largou o prato que segurava e veio até mim, abraço apertado, cheirando a perfume barato e cebola refogada. Você veio, ela sussurrou. Eu vim, eu disse de volta. E foi o suficiente. O jantar foi estranho no começo. Conversas forçadas, piadas que não eram engraçadas, todo mundo cuidando do que dizia. Mas depois da sobremesa, quando estávamos lavando louça juntas, mamãe finalmente disse: eu fui horrível com você. Não era um pedido de desculpas completo, mas era um reconhecimento. E vindo dela, valia. Foi, eu concordei, passando um prato. Mas você está tentando agora, e isso conta. Ela assentiu, limpando as mãos no avental, e pela primeira vez em anos, senti que talvez, só talvez, a gente conseguisse construir algo novo sobre os escombros do que tinha quebrado. Eu não voltei a pagar as contas deles, não voltei a ser a rede de segurança. E sabe o que aconteceu? Eles sobreviveram. Tiago pegou um segundo emprego. Mamãe começou a vender seus bolos de verdade, não só para conhecidos. Papai aprendeu a usar o aplicativo do banco. Eles tropeçaram, com certeza. Tiveram meses apertados e discussões sobre dinheiro. Mas eles se viraram, porque no final, eles sempre puderam. Só precisavam de um motivo para tentar. Meses depois, tia Rosângela me parou no mercado de novo. Mas dessa vez foi diferente.
Você estava certa, ela disse, rápido, como se as palavras doessem. Sobre colocar limites, comecei a fazer o mesmo com meu filho. Ela desviou o olhar. É mais difícil do que parece. É, eu concordei, mas você vai sobreviver, e ele também. Ela deu um meio sorriso, acenando quando foi embora, e eu percebi algo importante. Minha história não era só minha. Era de todas as pessoas que já se sentiram usadas, invisíveis, presas entre amor e ressentimento. Colocar limites não me tornou a vilã da família, me tornou exemplo. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo da pasta. Não me arrependo de cortar as contas. Não me arrependo de nenhum dos nãos que finalmente aprendi a dizer. Me arrependo apenas de ter demorado tanto. De ter deixado anos passarem enquanto me convencia de que ser necessária era o mesmo que ser amada. Porque a verdade que aprendi, a verdade que carrego agora como um amuleto é essa: você não precisa se sacrificar para merecer amor. Amor verdadeiro não pede isso de você. Então, se você está lendo isso e se vê na minha história, se está pagando contas de gente que te trata mal, se está aceitando migalhas e chamando de festa, ouve, você merece mais. E não vai encontrar esse mais continuando a fazer o mesmo. Limites doem no começo. Parecem egoísmo, parecem traição, parecem o fim de tudo. Mas não são. São o começo da sua vida de verdade. Aquela em que você não é um caixa eletrônico, não é uma conveniência, não é uma piada em grupo de família. Aquela em que você é inteiro, respeitado, visto. Eu não sei como será seu caminho, não sei se sua família vai reagir como a minha, se vão melhorar, se vão te cortar. Não posso prometer final feliz, mas posso prometer isso. Você vai sobreviver e do outro lado da dor vai encontrar algo que não tinha antes. Paz. A paz de saber que fez o certo por você. A paz de dormir à noite sem o peso de expectativas impossíveis. A paz de olhar no espelho e reconhecer a pessoa olhando de volta. Hoje, meu relacionamento com minha família é complicado. Não é perfeito. Tem dias difíceis, conversas tensas, memórias que ainda ardem. Mas tem algo que não tinha antes: respeito. Respeito mútuo, conquistado no fogo, forjado na honestidade brutal daquela pasta e tudo que veio depois. E para mim, isso vale mais que qualquer falsa harmonia, mais que qualquer foto de Natal com sorrisos forçados. Vale porque é real. E real, por mais imperfeito que seja, sempre vence o fingido. Então, para você que está lendo, que talvez esteja com o dedo sobre o botão de enviar naquela mensagem difícil, que está olhando suas transações bancárias e vendo sua vida drenando para agradar outras pessoas, envie a mensagem. Olhe os números, tome a decisão. Você não vai se arrepender de colocar limites, vai se arrepender apenas de não ter feito isso antes. Sua vida está esperando, a verdadeira, a sua, aquela que você constrói com suas próprias mãos e ninguém pode tirar de você. Vá buscá-la, você merece. E se ninguém nunca te disse isso antes, eu estou dizendo agora. Você não é egoísta por ter limites. Você não é má pessoa por dizer não. Você não é fria por proteger sua paz. Você não é responsável por consertar problemas adultos de outras pessoas adultas só porque são família. Você não deve sua saúde financeira, mental ou emocional a ninguém que não te respeite. Família que ama de verdade não faz você escolher entre seu bem-estar e o amor deles. Família que ama não usa você. Família que ama vê você como pessoa completa, ouve você com atenção, valoriza você pelo que é, não pelo que pode dar ou pelo dinheiro que tem. O que eu sei com toda certeza é que não vou mais comprar meu lugar com silêncio ou com dinheiro. Não vou fingir que está tudo bem quando não está. Não vou sorrir para fotos que mentem sobre uma harmonia que não existe. Não vou participar de um teatro familiar onde meu papel é sempre ser pequena para os outros parecerem grandes. Acabou essa era da minha vida. Começou uma nova, onde eu escrevo minhas próprias falas, decido meus próprios limites e, se necessário, saio do palco completamente. E está tudo bem, mais que bem, é necessário. Pela primeira vez na vida, o silêncio deles não me machuca mais. Me liberta, porque finalmente entendi que silêncio não é sempre rejeição. É, muitas vezes, alívio. É o som da minha vida voltando para mim depois de anos emprestada. É o espaço onde finalmente consigo ouvir meus próprios pensamentos sem o barulho constante das exigências alheias. É a prova viva de que sobrevivi ao meu pior medo,
ser cortada da família e descobrir que eu continuo inteira, continuo sendo eu, continuo vivendo, respirando, crescendo, existindo. E isso, essa simples existência sem precisar se justificar, é mais poderoso do que qualquer ligação atendida ou não atendida.